Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com notícia, tá? Texto notícia. Lembrando que a notícia é um fato recente, não é? Fatos políticos, sociais, culturais, fatos que interessem as pessoas, né? Que sejam significativos para as pessoas. A notícia relata aquilo que é relevante em diversas áreas, né? A finalidade é informar o assunto. Relatam acontecimentos recentes, fatos novos. Os interlocutores são os envolvidos no processo da comunicação gerado pela notícia, que são o jornalismo, que é emissor, e o público receptor. A estrutura da notícia vem o lead, o corpo, não é? Primeiro vem o título, às vezes subtítulo, lead, corpo. Aí o narrador é do tipo observador, verbos e pronomes em terceira pessoa, não é? Há registro, pode haver registro da opinião do jornalista, mas o que domina é o narrador observador. O tipo de linguagem é impessoal, tem o objetivo de informar, objetiva, direta. O nível é o padrão. As funções referencial e metalinguística. O tempo é cronológico, o espaço é real. E a fonte é a escrita, jornais, revistas, sites da internet e falada, rádio e televisão. Tá? Hoje a gente vai trabalhar os diferentes tipos de notícias. Então veja, coloquei aqui os diversos tipos de notícias, né? De notícia. Então há a notícia imediata, a especial, a efeméride, a cronológica, a de interesse humano, a de situação, a notícia complementar, notícia na internet, notícia nas redes sociais, a colaborativa, o furo de reportagem e a sensacionalista. Aí vamos trabalhar cada uma, tá? Então, a notícia imediata. Esta é a notícia que narra os acontecimentos mais recentes. No caso do jornal, envolve os acontecimentos do dia anterior, enquanto na televisão e transmissão de rádio pode ser naquele exato momento, né? Às vezes o fato acontece agora e é possível transmitir nesse mesmo momento. Quando você lê no jornal, já se refere ao dia anterior. Essa é a chamada notícia imediata. A notícia especial. Esta notícia aborda fatos que foram desenvolvidos simultaneamente em diferentes espaços físicos, mas mantém relações com o outro. Tal é o caso, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, em que vários eventos ocorrem simultaneamente em diferentes lugares e diferentes jogos são jogados. A notícia especial pode fazer uma abordagem para o que há de importante, incluindo resultados das várias competições. Então, essa especial, um exemplo, são os Jogos Olímpicos, que ocorrem em vários lugares ao mesmo tempo. A notícia efeméride. Através deste tipo de notícia, um assunto que corresponde à vida pessoal de um personagem importante ou uma determinada comunidade é abordada.
Uma característica desse tipo de notícia é que o dia em que ela é publicada é sempre uma data de extrema importância. Por exemplo, a data de nascimento ou morte de um personagem, o centenário de um país. Então, é aquele tipo de notícia de personagem importante, pessoa importante. Então, eles publicam quando faz o aniversário, abordam esse assunto sobre a vida da pessoa, do nascimento ou morte, né? A notícia cronológica. Este tipo de notícia é caracterizado por narrar eventos na ordem em que ocorreram. Esta narrativa ordenada permite que o leitor compreenda a notícia mais facilmente. Este tipo de notícia pode ser usado, por exemplo, para narrar a biografia de uma personagem falecida, fazendo um percurso cronológico dos momentos mais importantes de sua vida. Cronológica, ou se refere ao tempo, não é isso? Então, fala daquele personagem, de toda a sua vida, tá? É narrar a biografia do personagem, tá? Frisando os acontecimentos importantes da vida do personagem, né? Agora, notícia de interesse humano. Este tipo de notícia apela diretamente para as emoções do receptor, como, por exemplo, a notícia de como é a vida de uma criança que perdeu sua casa e sua família após um terremoto. No caso agora, da pandemia, é o caso das crianças órfãs, né? Então, é uma notícia de interesse humano, que desperta o lado humano das pessoas, tá? Vamos à próxima. Notícia de situação. Este tipo de notícia é escrita em forma de relatório e possui a peculiaridade de não ter de lidar com o fato imediato. Muitas vezes são escolhidos temas que são interessantes para a sociedade e têm uma permanência no tempo, ou seja, podem ser publicados em qualquer época do ano, tais como o uso de drogas, o trabalho infantil, o desemprego. Estas notícias adicionam novas informações para o noticiário e ressaltam os pontos mais importantes, permitindo que o leitor a analise e tire suas próprias conclusões. Então, essa notícia de situação envolve a população, não é? Temas de interesse geral, tá? Uso de drogas, trabalho infantil, desemprego. Então, são notícias de situação. Em qualquer época, elas têm interesse no assunto e permite que o leitor analise e tire suas conclusões. Uma notícia complementar. Como o próprio nome sugere, este tipo de notícia ajuda a complementar outras notícias, que são geralmente importantes. No caso de jornais, a notícia complementar é colocada sobre a mesma página que a notícia principal. Por exemplo, uma notícia complementar pode incidir sobre alguma personalidade envolvida em uma notícia principal relacionada. Então, veja, tem a notícia principal, não é isso? Sobre aquela personalidade, enfim, o assunto da notícia. E, em seguida, vem uma notícia complementar, né? Que vai se juntar
a notícia principal. É como o nome sugere, tá? É uma notícia complementar. Notícia na internet. Diversos veículos de comunicação estão aderindo à internet e aos portais, que são os sites, né? Para reunir e distribuir conteúdos, notícias e acontecimentos em tempo real, de forma rápida e abrangente. Hoje em dia, uma notícia pode ser encontrada facilmente na internet, sem ter a necessidade da pessoa ficar esperando ler o jornal impresso do dia seguinte. Então, essas notícias da internet são aquelas notícias que você digita, não é? Muitas vezes alguma notícia antiga que você queira rever, você digita na internet e aí você lê, né? Sem ser preciso o jornal impresso. Essas são as notícias da internet. Agora, notícias nas redes sociais. As redes sociais tornaram-se plataformas essenciais na vida das pessoas. Pensando nisso, jornais, emissoras de televisão, revistas e sites usam as redes sociais para divulgar suas notícias e ter um alcance mais amplo. Um cuidado que se deve ter ao ler notícias nas redes sociais é buscar por fontes e veículos confiáveis para se certificar da veracidade das informações. Então, esse tipo de notícia é preciso ter cuidado, tá? Às vezes você vê lê uma notícia nas redes sociais, mas é bom sempre ter aquela análise crítica, assim, de pensar um pouco e observar o veículo de comunicação, se é um site confiável, né? Se é um jornal, um site de nome, tá? Algo que você possa confiar. Então, esse tipo de notícia de redes sociais, você tem que se certificar da veracidade das informações, observar qual é a fonte, se é confiável, se é de nome, tá? Se não é assim né? Alguma coisa que você possa ter dúvida. A notícia colaborativa. Com o crescimento da internet, redes sociais e o imediatismo das notícias, surgiram as notícias colaborativas. Este tipo de notícia não necessita de um veículo de comunicação ou jornalista, mas sim de uma pessoa comum que esteja vendo um fato ou acontecimento ao vivo e compartilha na internet com sua rede. Atualmente existem alguns portais que publicam notícias enviadas pelos espectadores. Então, aqui, além do jornal, já tem jornal que tem assim, uma participação ativa dos espectadores, tem também esse tipo de notícia, a colaborativa. É aquela que a pessoa presencia ali e já escreve alguma coisa, manda foto e já publica e compartilha, né, na internet com sua rede. Essa notícia hoje está bem comum, né? Muitas vezes quando o jornal chega, as notícias já estão bem, já estão com andamento assim na publicação. Aí é quando o jornalista aperfeiçoa, não é? Porque já teve ali o imediatismo, não é? Da pessoa que viu, que presenciou o fato e colaborou com a imprensa, com o jornal, através da internet e de redes sociais.
Outro tipo de notícia é o furo de reportagem. A notícia chamada de furo de reportagem é aquela que é noticiada pelo jornalista ou pelo veículo de comunicação em primeira mão, antes de outros veículos. São notícias exclusivas que geralmente apenas um único veículo consegue antes dos demais. Então, a pessoa quando se forma em jornalismo, então tem assim um anseio muito grande pelo furo da reportagem, né? É aquela reportagem que ele vai trabalhando, vai descobrindo coisas e aí vem o furo de reportagem, tá? É aquela que é noticiada pelo jornalista ou pelo veículo de comunicação em primeira mão. Então, ali foi o destaque maior daquela fonte em primeira mão, né? São notícias exclusivas, que geralmente apenas um único veículo consegue antes dos demais. Agora vamos para a notícia sensacionalista. O nome ajuda, não é? A notícia sensacionalista costuma ser exagerada para aumentar a audiência dos telespectadores ou dos leitores. Este tipo de notícia deve ser sempre evitado, pois objetiva chocar o público, sem nenhuma preocupação com a verdade. É aquele tipo de notícia que fica repetindo, não é? Que fica insistindo naquele mesmo fato. São as notícias sensacionalistas. Elas não têm uma preocupação muito grande assim com a veracidade e o objetivo dela é chocar mesmo, entendeu? Ela choca, você fica assim doente quando escuta, porque elas são sensacionalistas. O objetivo mesmo é provocar esse choque mesmo, né? Ele não tem muita preocupação com a verdade. Então, primeiro eles publicam, faz não é? Aquele exagero, não é? E aí depois vem a preocupação em esclarecer, não é? Os fatos. A preocupação é essa mesmo, é chocar o público, não é? Repetir, enfim, é provocar isso mesmo, sensacionalismo. Então, esses foram os diversos tipos de notícias, tá? Então, vamos voltar um pouquinho, só repetindo aqui para revisar e para fixar, né? Então, furo de reportagem é aquela noticiada pelo jornalista ou pelo veículo de comunicação em primeira mão, não é? Antes de outros veículos. São notícias exclusivas. Geralmente, apenas um único veículo consegue antes dos demais. Então, é o desejo, não é, de qualquer jornalista, assim, jovem, que esteja começando a profissão. Então, ele tem esse desejo pelo o furo de reportagem, não é o que vai despertar, assim, o trabalho dele, nesse furo de reportagem, nessa primeira mão das notícias, nessa exclusividade. É esse furo de reportagem. Aí a colaborativa, com o crescimento da internet, redes sociais, imediatismo das notícias, surgiram as notícias colaborativas, não é? É o tipo de notícia não necessita de um veículo de comunicação ou jornalista, mas precisa de uma pessoa comum que esteja vendo o fato, o acontecimento ao vivo, e aí já compartilha na sua rede, né? Atualmente existem alguns portais que publicam notícias enviadas pelos
pelos espectadores. Então, no momento que eles presenciam, eles já publicam, já jogam na rede, você já fica sabendo aí. Então, é a notícia colaborativa, aqueles que ajudam, né, que participam também, né, mesmo não sendo jornalista, mesmo não sendo da área, mas está ali presenciando o fato no momento. Então, as notícias nas redes sociais. As redes sociais tornaram-se plataformas essenciais na vida das pessoas. Pensando nisso, jornais, emissoras de televisão, revistas e sites usam as redes sociais para divulgar suas notícias e ter um alcance mais amplo. Um cuidado que se deve ter ao ler notícia nas redes sociais é buscar por fonte e veículos confiáveis para se certificar da veracidade das informações. Então, esse tipo de notícia é um tipo assim perigosa, tá? Você tem que analisar a notícia, ouvir e tal, mas você tem que se certificar, né? Ver se é confiável a fonte, né? Se é um jornal de nome, se é uma revista de nome, né? Para não, assim, ser enganado, não é? Com a notícia. Vamos repetir aqui a notícia na internet. Diversos veículos de comunicação estão aderindo à internet e aos portais, sites, para reunir e distribuir conteúdos, notícias e acontecimentos em tempo real, de forma rápida e abrangente. Hoje em dia, uma notícia pode ser encontrada facilmente na internet, sem ter a necessidade da pessoa ficar esperando para ler o jornal impresso do dia seguinte. Ora, se você tem internet, está ligado ali na internet, você pode ler a notícia ou presenciar assim, às vezes vem foto e tal, você vê a notícia ali no momento, não é? No momento que aconteceu, então as redes sociais, os portais, os sites já publicam, e aí você já fica informado sem a necessidade de ficar esperando o jornal no dia seguinte. Muito embora há pessoas que prefiram ler, né? Ler o jornal, porque para analisar, para observar, pessoas que não abrem mão assim do seu jornal, né? Que preferem ler o jornal. Outros não, já preferem ir direto aos sites, enfim, às redes sociais. A notícia complementar. Aí o nome sugere, né, como o próprio nome sugere, complementar. Este tipo de notícia ajuda a complementar outras notícias, que são geralmente importantes. No caso de jornais, a notícia complementar é colocada sobre a mesma página que a notícia principal. Às vezes aconteceu um fato, e aí, a partir desse fato, eles vão complementando, né? Complementando, retomando, enfim. Não é a notícia pura, mas vem outras informações complementando o primeiro fato que foi falado, né? Uma notícia complementar pode incidir sobre alguma personalidade envolvida em uma outra notícia principal relacionada. Vamos dizer, está falando de alguém e de um caso, e aí procura outros fatos que envolvam a personalidade, e aí já acrescenta ali, complementando a informação. E a notícia de situação? Este tipo de notícia é escrito em forma de relatório e possui a peculiaridade de não ter de lidar com o fato imediato. Muitas vezes são escolhidos temas que são interessantes para a sociedade e têm uma permanência no tempo, ou seja, podem ser publicados em qualquer época do ano, tais como, então esse tema aqui, ó, que envolve a sociedade, tal como drogas,
trabalho infantil. Então, é um tema, assim, de interesse da sociedade, o desemprego. São temas, assim, de interesse. Então, não precisa. Então, qualquer momento que eles falem desse assunto, é importante. Estas notícias adicionam novas informações, às vezes também gráficos, né? Às vezes pesquisa vamos dizer, fizeram uma pesquisa e querem divulgar fatos, então a qualquer época, né, de situação, a qualquer época é importante esse assunto, né? Ressalta os pontos mais importantes, permitindo que o leitor a analise e tire suas próprias conclusões. Então, por exemplo, desemprego. Então, uma hora está alto, uma hora está baixo. Então, são notícias assim que as fontes procuram fazer pesquisa, descobrir novos dados, né? A mesma coisa aqui, de drogas também, como anda a situação, tá? Do trabalho infantil, as novidades a respeito do crescimento, ou do retardo ainda, né? Com relação ao tema. Então, são notícias de situação, que a qualquer momento pode falar desse assunto. Vamos rever agora notícia de interesse humano. Esse tipo de notícia apela diretamente para as emoções do receptor, tá? É o emocional aqui. Como, por exemplo, a notícia de como é a vida de uma criança que perdeu sua casa, sua família, após um terremoto. Eu citei também o exemplo das crianças órfãs, agora na pandemia. Então, são notícias de interesse humano, é o que envolve o emocional das pessoas. Agora, a cronológica. Este tipo de notícia é caracterizado por narrar eventos na ordem que ocorreram. Esta narrativa ordenada permite que o leitor compreenda a notícia mais facilmente. Este tipo de notícia pode ser usado, por exemplo, para narrar a biografia de uma personagem falecida, fazendo um percurso cronológico dos momentos mais importantes de sua vida. Tá? Então, aqui eles publicam a personalidade e vai fazer a análise cronológica dos feitos, né, dos feitos importantes dessa pessoa, da vida dessa pessoa. E vão publicando. Esse tipo de notícia é dado o nome de notícia cronológica, porque se refere ao tempo, tá? Ao tempo dessa personalidade, tempo cronológico da vida dos fatos feitos importantes. Aí a notícia efeméride. Através desse tipo de notícia, um assunto que corresponde à vida pessoal de um personagem importante ou uma determinada comunidade é abordado. Uma característica desse tipo de notícia é que o dia em que ela é publicada é sempre uma data de extrema importância. Por exemplo, a data de nascimento ou a morte de um personagem, o centenário de um país. Então, se refere sempre àquela data importante. Naquela data importante, fala-se daquele personagem. Então, veja, trabalhamos os tipos de notícia. Você pode reler, pode voltar a hora que quiser, tá bom? Então, boa tarde e até a próxima.